Esse garoto acordou na pior situação possível. Ele estava dentro de um caminhão cheio de monstros zumbis. Depois de ser brutalmente espancado, ele se viu em um lugar bizarro. Na verdade, esse homem era uma lenda viva do exército. Ele conseguia enfrentar centenas de soldados sozinho. Mas, no meio de uma missão, foi traído pelos próprios companheiros. Agora ele havia reencarnado como Mo, um garoto que era espancado e forçado a trabalhar. Mas agora as coisas seriam diferentes. Miko era um monstro no combate militar, capaz de derrotar um exército inteiro. Um helicóptero voa pelo céu carregando as forças especiais de elite da República de Aldeir. Codinome: Ghost. Eles eram temidos por soldados e organizações terroristas do mundo inteiro. A melhor unidade de forças especiais do mundo. Entre eles, havia um homem conhecido como o mais forte, George Sai, parado com uma pistola na mão. Sem misericórdia, ele aniquila seus inimigos como uma máquina. As pessoas o chamam e o reverenciam como o Senhor da Guerra. Mas, em 6 de julho de 2025, o homem mais forte encontrou seu fim em batalha. Durante a operação para eliminar a organização terrorista Ignite, os soldados relatam que o helicóptero está instável devido aos ventos fortes. Eles estão mudando o ponto de desembarque, mas o capitão da Ghost argumenta que o ataque surpresa será arruinado. Se continuarem assim, metade do esquadrão morrerá. Ele insiste que devem continuar como planejado, mas George lança uma corda e Beck exige saber o que ele está fazendo. George anuncia que vai primeiro e que eles podem encontrá-lo no ponto B. Beck grita para ele esperar, mas o Senhor da Guerra desce pela corda, pousando no chão sem sofrer dano algum. Então ele olha friamente para frente. Beck pergunta se devem recuar, mas o soldado diz que é impossível. Eles seguirão para o ponto B, dizendo a George para apenas não morrer. O soldado continua avançando implacavelmente até que uma luz mira em sua cabeça. O atirador dispara. George gira instantaneamente, usando uma estátua para bloquear a bala. Ele se prepara para contra-atacar. Ele sai da cobertura, aponta sua arma e acerta o atirador na cabeça e nos braços. O soldado cai do topo do prédio, mas uma arma é apontada para a nuca de George. Ele se vira, mas o assassino diz para ele não se mover. No momento em que ele iria atirar, George acerta o antebraço dele com o cotovelo, desviando o disparo. Ele derruba o calcanhar do homem, fica atrás dele e aplica um estrangulamento, finalizando ao quebrar seu pescoço. George olha de lado, percebendo que ainda havia mais inimigos. Os assassinos abrem fogo contra ele sem parar. George se move, usando outro mercenário como escudo humano, comentando que essa é uma recepção bem rude. Ele aponta sua própria arma e começa a atirar sem parar, eliminando todos à sua frente. Beck grita para George responder se está bem. Ele repete o chamado enquanto George pega o rádio. Em seguida, ele segue em direção ao portão. Em outro lugar, no ponto B, um soldado relata que os preparativos de entrada estão completos e pergunta sobre George, mas Beck diz que não houve resposta e que ele estava ansioso demais para morrer. A porta se abre de repente, todos se viram, armas em mãos, mas Beck se surpreende. George informa que a mansão está segura e que deixará a coleta de informações com eles. Os soldados suspiram aliviados. Do lado de fora, comentam que ele realmente conseguiu. Ele ainda é um monstro, chama Mano de Senhor da Guerra, mas Beck chama George e exige saber por que ele agiu sozinho, dizendo que quem não segue ordens é inútil para a equipe. George responde que a missão foi um sucesso. Beck zomba e manda ele não retrucar. Um soldado se apresenta e informa que o comandante supremo está chamando o capitão. Beck diz que o moleque deve estar se rebelando, mas George responde para não entender errado. Ele fez aquilo para pagar uma dívida, já que basta matar o inimigo e vencer. Não é rebeldia, é propósito. Beck pensa por um momento, se vira e diz para o garoto simplesmente ir morrer. Ele estava indo para o quartel-general e esperava que George fizesse apenas o que fosse mandado. George pergunta o que acabou de receber como ordem. De repente, todos apontam suas armas para ele. George questiona o que aquilo significa. Os soldados se desculpam, dizendo que são ordens de Beck. O protagonista pensa sobre isso. Ele tenta puxar a arma da cintura, mas eles atiram, acertando sua cabeça. George pensa, ordens do Beck, e se pergunta o que isso significa. Ele planejava me matar desde o começo, mas uma mulher loira havia dito para George voltar vivo. Era Sofia. De repente, o protagonista acorda, se perguntando que som é aquele. Há também um cheiro de morte. Ele está cara a cara com um zumbi,
Ele se levanta, sem entender o que aconteceu. Ele tinha certeza de que estava na missão de aniquilação contra a Ignite. O compartimento do caminhão se abre, despejando todos os corpos no mar. George cai, pensando que aquilo é ruim. A estrutura está desmoronando. Ele começa a cair junto, mas se agarra na borda, segurando-se com todas as forças. Ele respira com dificuldade, movido pela adrenalina. George sobe, pensando no quão perigoso aquilo foi. Era uma quantidade assustadora de cadáveres, e o cheiro era horrível. Essas são as linhas de frente do Distrito Bizarro? Ele se pergunta. 2 homens comentam sobre limpar o lixo logo cedo, como se estivessem apenas alimentando os peixes na Baía de Tóquio. George ouve isso e pensa no significado. De repente, uma rajada de vento arranca sua venda. George repete: Japão, minha terra natal. Então, em 6 de julho de 2026, George Sai perdeu a vida e reencarnou em uma ilha do mais puro desespero que poderia existir. George se pergunta que diabos é aquilo. Ele achava que estava no Oriente Médio. Como foi parar na Baía de Tóquio? Ele olha ao redor buscando pistas. É apenas um caminhão. Ele continua andando e chega a uma floresta. Suspira após caminhar tanto. George percebe que está com dificuldade para respirar. Ele se pergunta o que aconteceu com seu corpo, mas continua andando. Precisa encontrar comida e água primeiro. Ele quebra um galho ao meio, de onde sai água, e bebe enquanto está em uma árvore. Isso faz lembrar de quando se separou de sua equipe na selva, mas ele percebe algo diferente. Era uma pequena cidade isolada. George continua caminhando pela área. Ele acha que isso deve ser perto da Baía de Tóquio. Ele pisa em um tubo de pasta de dente usado, refletindo que esse tipo de sujeira não deveria existir no Japão. Mas algo chama ainda mais sua atenção. Ele olha para um pedaço de vidro e percebe: aquele não era seu rosto, era de outra pessoa. De repente, alguém segura seu ombro, chamando-o de Michio. George ri instantaneamente, colocando o homem em um estrangulamento. O cara pergunta o que houve, dizendo que é ele Masa. O protagonista se pergunta se aquele homem o conhece. Ele não parece armado, então o solta, pensando que agora seu nome é Mu. Masa pergunta por que ele fez aquilo do nada. O pergunta o que ele quer, e o homem responde que é seu amigo. O entende e estende a mão, pedindo desculpas. Masa aperta sua mão, aliviado por vê-lo bem, já que ele havia sido espancado brutalmente. O pergunta: eu fui espancado, por quê? Masa explica que, naquela área de mineração, a palavra de Za é lei. Esse é o motivo. Mas então Za aparece, perguntando o que ele acabou de chamá-lo. Especialmente ele, um mero escravo do próprio grupo, ousando falar com ele sem usar honorífico. Agora ele vai receber uma punição. Za levanta o braço e soca o jovem, que cai perto do espelho. Za comenta que ele é estúpido por esquecer as regras. Se esquecer, recebe punição. Se irritá-lo, paga o preço. Masa pede desculpas, dizendo que a culpa foi dele, que foi influenciado por Mo. Za se vira para Mo, dizendo que é surpreendente ele ter sobrevivido depois de apanhar tanto. Mas o protagonista não reage, apenas encara. A pergunta: o que é esse olhar? Parece que não apanhou o suficiente. George continua sem reagir. Za diz que aquele olhar arrogante vai render uma punição agora mesmo. Ele desfere um soco, mas George desvia, pensando que foi óbvio demais. Seu oponente é um amador. George afirma que não tem interesse em atacar civis, mas se ele insiste em lutar, então ele vai assumir o controle da situação. Ele se abaixa para desviar de um soco enquanto Za manda ele calar a boca. George contra-ataca e acerta um soco no rosto dele. Za começa a perder a consciência, mas ainda resiste e se mantém de pé. Então ele xinga, ficando ainda mais furioso. George pensa que acertou um bom contra-ataque, mas o homem não caiu. Esse corpo é mais fraco do que eu esperava. Ainda assim, ele continua avançando. Tenta atacar com outro soco. O protagonista salta, pensando que mesmo com esse corpo fraco, seu cotovelo deve ser suficiente para derrubá-lo. Ele acerta o queixo do homem com força. Za recua de dor e cai no chão. George diz que é impossível vencer e que ele deveria levar essas briguinhas para outro lugar, a menos que queira morrer. Então ele se vira. Za diz que o subestimou e puxa algo do casaco. Ele saca uma faca, declarando que qualquer um que revidar receberá 100 punições. George se vira imediatamente, mas uma criança entra na frente dele, gritando que é perigoso. Za avança com a faca. O garoto fecha os olhos de medo, mas o protagonista age primeiro. Ele segura o braço armado de Já e o alerta. Agora que uma arma foi sacada, ele
está preparado para tirar uma vida, ou perder a própria. Com um golpe preciso, atinge o pescoço de Ja. Usando a perna como apoio, o joga no chão e monta sobre ele. O garoto grita em choque, sem acreditar no que está acontecendo. Já tosse de dor, mas logo é tomado pelo medo. O protagonista levanta o punho. Já tenta implorar, pedindo para ele esperar, para parar, mas o protagonista responde: "Você não diz esse tipo de coisa em uma luta até a morte." E então ele desfere um soco com toda a força no rosto do homem. A criança fica em choque. George se levanta. Já está desacordado no chão. O protagonista observa que usou todo o peso no golpe, mas esse foi o máximo de dano que conseguiu causar. Ele precisa resolver o problema desse corpo fraco primeiro. O garoto ainda está confuso com tudo aquilo, mas então a realidade bate. Ele pergunta o que aconteceu com Mo. O protagonista olha para trás, se perguntando quem é aquele garoto e por que ele parece familiar. O menino pergunta se ele está brincando. George responde que está com amnésia. Diz que é ele, o vizinho. Mo pede desculpas, dizendo que nem lembra do próprio nome, que corre atrás dele, perguntando se ele esqueceu dele também. Já, furioso, grita que aquilo vai resultar em uma mega punição. No caminho para casa, Ke comenta que ele estava incrivelmente forte e quer aprender a lutar também. George responde que mais importante quer saber sobre essa ilha. O garoto explica que eles não têm escolha. Aquela é uma ilha de lixo industrial flutuando na Baía de Tóquio, um monte de sujeira e podridão. O protagonista pensa que nunca ouviu falar de um lugar assim e se pergunta se isso realmente existe no Japão. Os homens são forçados a trabalhar nas minas. Mulheres e crianças só sobrevivem vendendo coisas ou revirando lixo. A segurança é tão ruim quanto parece. A ilha é um grande esgoto a céu aberto. George pensa que aquilo é como uma favela pós-guerra, talvez até pior. Chi vê um pão em uma mesa e começa a sonhar acordado em comê-lo. O vendedor manda o garoto sumir, dizendo que ele deve estar sem dinheiro. Mas o protagonista entrega uma nota e pede o pão. O vendedor aceita, que pergunta se ele está falando sério. George diz que é um agradecimento pelas informações de antes. O garoto agradece, mas pergunta de onde ele tirou o dinheiro. O protagonista responde que foi dos espólios da luta anterior. Ele não pegaria dinheiro de mortos, mas, em um lugar como aquele, dinheiro importa. Ke comenta que Mo virou uma pessoa completamente diferente. Já em casa, ele abre a porta e anuncia que chegou. Diz que vão comemorar naquela noite com a mãe, já que comprou aquilo para eles. A mãe diz que ele também deveria comer, mas Ki responde que já comeu. Ela pergunta se tem certeza, e ele diz para ela não se preocupar e comer, porque precisa se manter forte. De repente, o protagonista sente um cheiro estranho. Ele se vira por reflexo e bate o cotovelo para trás, fechando a porta com força. E chama seu nome. O protagonista continua segurando a porta, tentando mantê-la fechada com toda a força. O fogo começa a tomar conta da casa. A mãe de Ke começa a tossir. Os soldados estão incendiando a casa. Ela declara que, pelo que ele fez, sua punição será a morte. Os dois dentro da casa ficam aterrorizados e pergunta por que isso está acontecendo. O protagonista continua tentando abrir a porta, percebendo que foram trancados por fora. É uma emboscada. Deve haver algo ali que possa usar. Qualquer coisa naquela casa pode virar uma arma. Ele vê uma bolsa e entende. Ele pega a bolsa e se vira para a porta. E chama por Mo, perguntando o que ele está fazendo. O protagonista move as pernas rapidamente e chuta a porta, lançando os agressores para longe. Os mineradores gritam que ele saiu. Já chama ele de idiota e manda cercá-lo por todos os lados. O protagonista apenas se prepara para lutar. Ele diz que são eles de novo e pergunta qual é o objetivo desta vez. A responde que não é óbvio. Pelo crime de humilhá-lo, desafiá-lo e feri-lo, ele pagará com a vida. O protagonista diz que entendeu. A partir de agora, a ameaça hostil será completamente aniquilada. Já manda ele parar de fazer graça. E sua mãe, tossindo por causa da fumaça, percebem que o protagonista está agachado. Ele faz um sinal com os dedos, indicando para correrem quando surgir uma abertura. O minerador avança com uma faca, dizendo que não vai deixá-lo escapar. Mas o protagonista pega algumas pedras. O homem ataca com a faca, mas é atingido na cabeça enquanto George desvia. Todos ficam em choque. O que foi aquilo? Um mangual improvisado. Era a arma que o protagonista criou, feita com couro e pequenas pedras. Quando girada para ganhar impulso, causa um dano devastador ao atingir o alvo. Apesar de simples de fazer, é assustadoramente poderosa. Por isso, é uma arma favorita entre assassinos de elite. Uma arma letal feita para destruir o corpo humano. Já fica completamente chocado. Enquanto todos os outros são derrotados, George diz que ele é o último.
Já diz que ele deveria ser apenas um garoto e avança, dizendo para não ser enganado. Mas o protagonista acerta o braço dele com um mangual. O homem grita de dor com o braço quebrado e deixa a faca cair. George caminha até ele. Já treme de medo, mas levanta a cabeça e encara a expressão de ódio absoluto do protagonista. Ele implora para esperar, dizendo que não haverá punição. Mas o protagonista responde que sente muito, mas qualquer um que ameace sua vida não merece ver o amanhã. Nesse momento, Q segura a cintura do protagonista e implora para ele parar. Diz que ele não pode tirar a vida de alguém. Não importa o quão forte seja, matar é errado. Ele grita para ele não se tornar um assassino. Já começa a fugir desesperado. O protagonista gira o mangual, pronto para lançar, enquanto o garoto o segura. Ele arremessa a arma improvisada, mas ela acerta apenas um poste ao lado de Zah. O homem olha para trás, aterrorizado. George se pergunta, será que ele realmente errou? Enquanto Zia foge gemendo de dor, Kay agradece a Deus por ter conseguido parar o amigo. O protagonista repete mentalmente a palavra assassino. Mais tarde, em um armazém, Shan está implorando. Ele pede permissão para punir Mu, dizendo que foi espancado e que ele usou uma arma como um louco, sem sanidade. Um homem loiro se levanta, dizendo que esse tipo de comportamento é imperdoável. Tá concorda, mas de repente leva um soco no rosto. O homem responde que um supervisor local perder para um escravo minerador é patético e isso merece uma execução com espancamento. Tá chora, aterrorizado com a possibilidade de morrer. Após a surra brutal, o homem recua a mão, equipada com soqueiras. Ele repete o nome Michio e diz que parece que ele merece apanhar mais algumas vezes. Mais tarde, em outra casa, Q comenta o quão terrível isso é. Ele colocou tanto esforço para construir aquele lugar e ele foi destruído em um instante. Ele pergunta o que vão fazer agora. A mãe chama Moa, perguntando se ele realmente está bem em ficar ali. George concorda, mas diz que foi apenas um acordo para deixar as coisas claras. Ele vai fornecer informações sobre como a ilha é administrada, o sistema de abastecimento de comida e qualquer outra coisa, porque quer saber tudo. Ki fica irritado com isso. Ele manda ele se acalmar e parar de falar como um estranho, desde que perdeu a memória. Ele vem agindo de forma estranha, perguntando se até a personalidade dele mudou. George repete mentalmente as palavras pessoa diferente, e pensa que talvez o garoto esteja certo, porque ele costumava ser um soldado, mas de repente perdeu a vida para seus próprios aliados no campo de batalha. Provavelmente há algo maior por trás de tudo isso. Ele não vai deixar que termine assim. Ele definitivamente vai escapar dessa ilha e destruir cada um daqueles traidores. No dia seguinte, ele está treinando do lado de fora. Começa fazendo flexões primeiro com o braço esquerdo, depois com o direito. George se pergunta se isso é realmente tudo o que ele consegue fazer. Parece que sua força muscular e do core precisam ser reconstruídas do zero. Uma voz chama sua atenção. Masa se aproxima do amigo. O protagonista pensa que é o cara de antes, aquele que o entregou para Já. Masa pergunta o que ele está fazendo e diz que ele vai se atrasar para a mina. O protagonista pensa consigo mesmo que essa é uma boa chance de coletar informações. Na mina subterrânea, um capataz ordena que todos se alinhem. Os subordinados se juntam e formam uma fila. Dois deles ficam irritados ao ver Mo. Ele pensa que devem ser capangas de Zah. O capataz anuncia que tem um comunicado importante. Zah, o supervisor responsável pelo time G, está morto. Isso surpreende a todos. O diretor diz que quem vai substituí-lo é o número 8 do time G-Masa. O jovem aponta para si mesmo, questionando. Na mina, eles golpeiam a rocha com picaretas. Os escravos da mineração são forçados a trabalhar das 7h da manhã até as 11h da noite, em túneis profundos e em condições severas. O ambiente é brutal e impiedoso. É trabalho escravo em todos os sentidos. Pura exploração. Um dos capatazes diz que um homem está lento demais. Ele o chuta no estômago, dizendo que ele está atrasando todos. O homem geme de dor no chão. Asa coloca a mão no ombro dele e diz que o outro time é como sempre, mas ali ele é o supervisor local e não vai bater em ninguém. Então podem trabalhar no próprio ritmo. O homem se emociona e chama por supervisor Masa. O jovem comenta que ele parece exausto e deveria descansar um pouco. Mo observa isso de longe. O outro capataz interrompe, perguntando que tipo de piada é essa, já que ele está apenas copiando seu supervisor preguiçoso e que ele odeia gente gentil. Ele pergunta se quer ser punido agora, mas uma picareta atinge sua perna. O capataz grita de dor e pergunta o que foi aquilo. George comenta que sua mão escorregou e pede desculpas. O capataz se aproxima furioso, querendo saber qual é o problema dele, porque um pedido de desculpas não resolve nada. Parece que quem precisa de disciplina é ele. Mas uma voz interrompe, dizendo que gosta disso. Os dois se viram surpresos. O homem fala sobre luta e diz que podem contar com ele. Os mineiros chamam por Kusanagi e comentam que o capataz está ferrado. O capataz responde que nunca ousaria desafiá-lo e que não
não pode lutar contra ele. Kusanagi se irrita com isso e então se lança do chão com força. Ele avança com um soco, dizendo que, se não vai obedecer, então deveria perder a vida. Ele acerta diretamente a têmpora do homem. Os dois ficam chocados com o golpe. Masa grita que aquilo foi um poder insano. Mio reflete que não é só força. Ele atingiu um ponto de pressão com extrema precisão. Kusanagi se vira e pergunta se ele quer ser o próximo e se está com vontade de lutar. Mio responde que não luta sem motivo, e Masa pede que ele seja respeitoso. Kusanagi repete o nome e diz: então é ele. Ele estava esperando para vê-lo e salta na direção dele. Mio assume uma postura de combate. Quando o homem avança, Kusanagi desfere um soco que Mio bloqueia. Todos os mineiros ficam impressionados com a sequência de golpes. Nesse ritmo, Mu vai morrer. O protagonista continua se defendendo sem parar, pensando que ele é rápido e pesado e muito preciso. Tudo nele é de alto nível, mas ele sempre deixa muitas aberturas nos ataques. Mu finca o pé no chão, desvia para o lado do braço, surpreendendo Kusanagi, e acerta o rosto do oponente. Todos ficam chocados por ele ter conseguido atingir Kusanagi. Ishu mantém sua posição, mas Kusanagi consegue bloquear e diz que não foi nada mal. Ele é até interessante. Eles vão se espancar até perderem toda a sensação, mas uma voz grita para pararem. Todos se viram, sem entender o que está acontecendo, mas rapidamente se ajoelham, dizendo que o diretor Akichi acabou de chegar. O homem continua caminhando com alguns mineiros atrás dele. Ele ajusta os óculos no rosto, é o diretor da mina. Mu pensa que é ele quem manda ali. Akichi chama Kusanagi, que imediatamente fica em posição. Akichi diz para ele não quebrar os escravos com essas lutas inúteis e pergunta se ele quer que isso seja reportado ao Marquês do Pacto de Sangue. Kusanagi treme de medo ao ouvir isso. Ele diz que deixou essa ideia de lado e que era apenas uma pequena orientação educacional. Akichi responde que ele chama de orientação quando tudo o que faz é socar os outros. Diz para ele não fazê-lo rir, porque ninguém espera a inteligência de alguém tão bruto quanto ele. Kusanagi resmunga e fecha o punho. Akichi pergunta o que os escravos estão fazendo e se o trabalho deles é rastejar no chão, porque deveriam estar cavando a cada segundo que respiram, a menos que queiram ser jogados fora como lixo. Às 14h é hora do almoço. O protagonista acha a comida fria e sem gosto. Os outros mineiros dizem que não é suficiente e que os supervisores vivem bem demais, comem como reis. Um deles diz que queria experimentar uma marmita daquelas pelo menos uma vez. Logo depois, eles caem no chão, reclamando da fome. Asa estende sua marmita para o protagonista e diz para ele comer. Mio olha para a comida sem responder, mas diz que não quer. Masa pergunta o porquê. O protagonista responde que não pretende ficar devendo a ninguém. O amigo se senta ao lado dele e diz que não é sobre dívida, é uma retribuição por quando ele o colocou em perigo. Quando ele lutou contra Zea, acabou culpando ele. Foi apenas covardia, então não pode deixar isso assim. Isso é o mínimo que pode fazer. Um sorriso surge no rosto de Mo. Ele pega o frango e diz que para uma mentira, um pedaço de kurog é um bom pagamento. Agora estão quites, então ele deveria comer logo. Mas os outros dois se aproximam por trás, dizendo que, se Mu não quer, então deveria dar para eles. Masa entrega um pedaço para cada um. Pouco depois, o diretor diz que já passaram tempo demais sentados comendo, então devem se levantar e voltar aos seus postos. Os escravos da mineração são obrigados a suportar um trabalho físico exaustivo. Eles não têm direitos humanos. Um dos mineiros desaba no chão. Asa tenta chamá-lo, perguntando se ele está bem. Ele implora para que ele continue vivo, mas o capataz ordena que sigam em frente. Masa fica chocado com isso. Logo depois, o homem é chutado. O capataz toca o pescoço dele e reclama antes de dar a notícia. O homem morreu. Ele era um membro do grupo G. Apenas joguem o corpo fora. Asa tenta falar com um amigo, dizendo para ele não se esforçar tanto. Mesmo assim, o trabalho brutal não para. O homem manda todos voltarem a cavar. A morte de alguém não interrompe o trabalho naquele lugar. A vida humana vale menos do que lixo. Eles deixam o capacete do homem no chão. Mu olha para trás com raiva. O capataz então toca um sino, anunciando que o trabalho do dia acabou e que todos devem largar suas ferramentas. Masa suspira, dizendo que finalmente terminou, mas nota Mo à sua frente. Ele pergunta como ele ainda está de pé, e o protagonista responde que está acostumado a esse nível de esforço. Masa se pergunta se ele sempre foi tão resistente. Capataz toca o sino novamente, mandando o grupo G parar de enrolar. Depois da mineração, eles são obrigados a se despir e caminhar nos mesmos exaustos. O homem ordena que não parem nem diminuam o ritmo. Para evitar roubos, passam por uma inspeção corporal completa.
Só depois disso podem voltar à superfície. O capataz chama o grupo 9 e anuncia que o pagamento do dia está pronto. Mu pensa que são 1.000 ienes por 16 horas de trabalho. Um dos trabalhadores atrás dele agradece pelo dinheiro, dizendo que isso já o deixa feliz hoje. Mu se pergunta como alguém pode ficar feliz com uma quantia tão pequena. Nesse momento, um caminhão se aproxima e todos ficam animados. O protagonista se pergunta o que está acontecendo. Outros mineiros dizem que ainda bem que ele está ali. Algumas mulheres agradecem pelo trabalho duro deles e explicam que, por isso, terão 20% de desconto em tudo. Mo repete as palavras dia de apreciação dos mineiros, mas os outros já correm até elas, pedindo cerveja e salgadinhos. Outra mulher também distribui petiscos de polvo. Todos fazem pedidos sem parar. Um homem abre sua cerveja e bebe de uma vez, suspirando de prazer, dizendo que aquilo atingiu cada célula do corpo. Outro comenta que Haida não entende nada, tentando economizar justo no dia de apreciação. Diz que aquilo é o auge da ineficiência, já que ele vai gastar 1.000 ienes só em indulgência. E eu acho tudo estranho. Há poucos momentos eles estavam sendo tratados como escravos, e agora tudo muda de tom. Masa comenta que deve ser bom para todos. Mu pergunta se ele não vai pegar nada, mas o jovem responde que quer muito, porém jurou economizar até conseguir o passe do paraíso. Pergunta o que é isso, e Masa diz que ele devia lembrar. Explicaram quando chegaram. O diretor disse que, a partir daquele dia, eles eram escravos rastejando pela terra, forçados a trabalhar além do limite, ganhando apenas o suficiente para sobreviver, vivendo pior que gado. Mas até no inferno, o dinheiro fala. Se quisessem agarrar o fio da aranha, precisavam juntar 1 milhão de ienes. O passe do paraíso garantiria a liberdade para sair da ilha. Todos comemoraram a chance de escapar, prometendo economizar. Um deles disse que veria o mundo lá fora de novo, mas era o mesmo que agora gastava dinheiro com cerveja, dizendo que se sentia vivo. Masa diz que foi aí que tomou sua decisão. Não importa o quanto apanhe ou desmaie de exaustão, não vai gastar um único iene. Mil percebe então, mesmo nesse inferno, não há rebelião por causa de 2 cenouras colocadas diante deles. Uma é a cenoura da esperança. A outra é a do prazer, onde as pessoas se afogam e esquecem da esperança. Os responsáveis pela mina sabem disso, e isso enoja George profundamente. O jovem olha para o dinheiro e pergunta quanto falta para o passe do paraíso. Masa estranha a pergunta e diz que nunca contaria, mas Mu pede para ele relaxar, prometendo não divulgar a informação. Ele estende o dinheiro, dizendo que só quer ajudá-lo a escapar. Em outro momento, Mil calcula que ainda faltam 60.000 ienes. Com um salário de 2.000 por dia, ele alcançaria a meta em um mês. Masa agradece, mas quer saber por que ele faria tanto por ele. Mil diz para não se preocupar, estão fazendo isso por ele. Mais importante, ele quer saber se existem barcos, praias ou docas na ilha. Masa diz que não e manda ele olhar por conta própria. A ilha é cercada por penhascos íngremes. Isso é conhecimento comum. O protagonista diz que vai verificar o local. Masa avisa que fugir é ilegal e pergunta se ele enlouqueceu, mas o protagonista retruca. Existem leis em um lugar sem lei. Um som interrompe sua fuga. O protagonista se vira e dá de cara com um drone. Ele observa, apontando uma arma. Ele percebe que é um drone militar. O aparelho detecta o alvo e define a rota. Mu começa a subir de volta. Masa pergunta o que está acontecendo, mas o protagonista grita para ele correr. Masa não entende, mas uma bala passa raspando por ele. O jovem fica em choque. Os dois saem correndo em pânico. O drone dispara sem parar, mas acerta apenas o chão enquanto Masa grita. O caos continua. O protagonista olha para trás e reconhece o drone. Um SG Nemesis 10. Ele ataca qualquer coisa que se mova dentro do seu alcance. Uma vez travado no alvo, considera uma ameaça e caça até o fim. Seu apelido é Mad Stalker, uma arma de massacre que fazia até soldados experientes tremerem. Os tiros se aproximam. Masa se desespera. Mil vê uma bala atingir a parede. O protagonista firma os pés no chão, vira para o lado. Masa diz que não há saída, mas ele manda que o siga. Eles continuam pela floresta. O drone paira por alguns segundos antes de persegui-los novamente, movendo-se entre as árvores. Mil percebe que, como esperado, seu rastreamento é altamente especializado. Ele manda Masa correr, pois está ficando para trás. O jovem diz que não aguenta mais, mas o protagonista insiste ou continua, ou morre. A situação é crítica, desse jeito, vão ser atingidos. Então ele vê um rato em uma árvore, tem uma ideia, se aproxima e pega o animal na mão.
Diz que vai contar até 3, e quando terminar, eles devem ficar completamente imóveis. Masa acha que ele enlouqueceu, gritando que serão metralhados, mas o protagonista começa a contagem. O drone continua atirando sem parar. Eles pulam uma pedra e continuam sendo perseguidos. Quando a contagem chega a 1, o protagonista pede desculpas ao rato e o lança contra o drone, atingindo sua câmera. A máquina muda de direção, detectando um novo alvo. Movimento detectado. Mudando o alvo. Ela mira no rato e o elimina, enchendo o pequeno animal de balas. Depois volta para eles, mas para imediatamente. O protagonista não se move nem 1 milímetro. O drone começa a circular os dois, analisando seus rostos. Ele emite um som ao observar Masa, mas não dispara. Depois faz o mesmo com Mil. Uma gota de suor escorre pelo rosto do protagonista. Ele teme que o drone atire. A gota cai em uma planta. O drone se posiciona à frente deles, então sobe lentamente, anunciando que a execução foi concluída. Masa desaba no chão, exausto pelo choque de adrenalina, achando que ia morrer. O protagonista apenas suspira, sem grande reação. Masa quer saber o que era aquilo. Michiu explica que era um drone desenvolvido pela República de Alderi, feito para rastreamento e assassinato indiscriminado. Ele não consegue diferenciar aliados de inimigos, por isso foi considerado defeituoso e retirado de uso em guerras. Masa pergunta se aquilo realmente era usado em batalha e como ele sabe tanto. O protagonista se pergunta por quê. Entre todos os lugares, aquilo está ali. O nível de perigo desse drone é tão alto que sua venda ou empréstimo para outros países é proibida. Talvez essa ilha tenha alguma ligação com o exército de Aldeir, onde ele serviu no passado.